Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vou ler novamente, que diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, esse texto, escrito por Paulo, ele está falando que longe dele, que ele venha estar se gloriando por qualquer outra coisa a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo é crucificado e ele para o mundo. Agora, eu não queria ficar nesse texto especificamente, eu gostaria de ler ele agora, nós lemos ele como algo inicial, porque eu acredito que esse texto ele vai resumir, e ele, no final da pregação nós vamos perceber que ele está resumindo tudo aquilo que nós vamos falar no decorrer desta palavra. Então, na realidade, eu não queria fazer uma exposição de um texto específico nessa noite, mas eu queria que nós caminhássemos pela carta de Gálatas, que nós caminhássemos por essa carta de 6 capítulos e nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre o que ela diz, para quem ela foi escrita, qual foi o propósito, e nós possamos realmente vermos rapidamente, fazermos um resumo aqui da carta toda em si, e aí nós perceberemos que esse texto que nós lemos é um resumo daquilo que nós vamos falar durante essa noite. Então, antes disso, antes de nós começarmos a ler alguns versículos de Gálatas, eu queria conversar com você sobre o contexto dela. Queria que nós entendêssemos juntos aqui o que está acontecendo nessa carta, por que ela foi escrita, qual foi o propósito dela, para que a gente possa, no decorrer dessa mensagem, ter isso em mente. Então, a gente precisa entender aqui que Paulo é quem escreve essa carta, ele está escrevendo para a região da Galácia. Então, a gente sabe que Paulo ele escreve muitas das cartas que nós temos na Bíblia, algumas delas para as pessoas, como, por exemplo, a carta que ele escreve para Timóteo. Nós temos cartas que ele escreve para igrejas específicas, como Romanos, para a igreja de Roma, como para a igreja de Colossos, para a igreja de Filipos. E ele escreve cartas para uma igreja específica. E aqui, essa carta, essa epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele está escrevendo para uma região. A região da Galácia. Essa região foi uma região que ele foi na primeira viagem missionária. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, ele passa pela região da Galácia e ele vai ali e ajuda na implantação e na organização de igrejas na região da Galácia. E agora, passado algum tempo, ele escreve para essa região que ele já tinha estado essa carta aqui. Deu para entender? Amém? Então, ele escreve essa carta para uma região, o que significa que provavelmente essa carta chegaria a uma igreja e depois ela seria passada para outra igreja. É como se alguém tivesse escrito uma carta para a região de Pernambuco e nós lêssemos ela aqui em Jaboatão, depois nós pegássemos essa carta e mandássemos para a igreja de Afogados e a igreja de Afogados fosse ler aquela carta e assim sucessivamente. E ele escreve com um propósito. Porque havia naquela época o que nós chamamos dos judaizantes. Haviam judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, mas eles tinham um movimento, que é o movimento judaizante, que eles queriam que aqueles cristãos que estavam se convertendo se tornassem uma espécie de judeus. Então, o que acontece? Haviam muitos gentios que estavam sendo convertidos ao cristianismo. Só que esses judaizantes, eles não entendiam que eles tinham que simplesmente ser cristãos. Eles precisavam, na realidade, seguir uma liturgia que os judeus seguiam. Então, os judaizantes, eles estavam nessa região da Galácia, pregando determinadas coisas. Estavam pregando para eles que não bastava acreditar em Jesus. Estavam pregando para eles que Jesus ele era real. Eles não estavam dizendo que Jesus não era real. Mas eles estavam dizendo que Jesus, de certa forma, não era suficiente. Eles estavam falando que agora que eles criam em Jesus, eles não precisavam apenas crer em Jesus, mas eles precisavam seguir determinadas regras que eram as regras dos judeus. Eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam ter a dieta que eles tinham, se abster de determinados alimentos, eles precisavam seguir o calendário judaico. Então, esses judaizantes estavam ali falando para aquela igreja, para aquelas igrejas da região da Galácia, que haviam coisas que eles precisavam fazer, além de crer em Jesus.
E Gálatas estava vivendo, a região da Galácia estava vivendo essa realidade desses judaizantes pregando isso. Só que Paulo, ele não está nessa região. E Paulo, ele sabe que isso está acontecendo. Só que além desses judaizantes estarem falando coisas que eles deviam fazer, eles estavam falando contrário àquilo que Paulo tinha falado. Então eles estavam dizendo para aquelas pessoas ali, daquelas igrejas, que Paulo na realidade ele não era um apóstolo. Que Paulo ele não tinha sido um dos 12. Que Paulo não tinha andado com Jesus. Que Paulo não era um apóstolo genuíno. E que aquilo que Paulo estava pregando não era genuíno. Que estavam faltando pedaços. Que estavam faltando coisas. E que essas coisas que estavam faltando era aquilo que eles estavam ensinando que aquelas pessoas deviam fazer. E quando nós paramos para pensar sobre isso, talvez, eu não sei o pensamento de vocês, mas talvez vocês estejam pensando assim, poxa, mas não era muita coisa que eles estavam pedindo. Eles estavam pedindo para que eles comessem determinadas coisas e deixassem de comer. Eles estavam pedindo para que eles fizessem uma circuncisão que não tem tanta representatividade, talvez. Eu não sei o que passa na cabeça de vocês quando a gente fala que havia um grupo de pessoas que estavam falando para eles que além de crer em Jesus, eles precisavam seguir determinadas normas. Mas isso não era uma coisinha. Isso não era uma coisa pequena que estava sendo dita ali. Isso era uma coisa extremamente séria. Porque através disso, e se a igreja aceitasse isso, e se as pessoas começassem a entender que de fato elas precisavam seguir essas coisas para serem salvos, eles estariam aqui fazendo duas coisas pelo menos. Uma, eles estariam dizendo que o cristianismo não era para todos. O cristianismo era apenas para os judeus. Vocês conseguem entender isso? Eles estariam dizendo assim, não, o cristianismo, Jesus não morreu por todos. O cristianismo não é para todos. Ele não é uma religião, vamos dizer assim, entre aspas, universal. Ele é uma religião judaica. Então aqui nada mais seria do que novamente uma ramificação do judaísmo. Assim como tinha os saduceus, assim como tinha os fariseus, agora teria os cristãos, que precisariam ser judeus. Então, você aceita Cristo, você entende que Cristo é o Senhor, mas você precisa se tornar um judeu. Então, agora não seria mais um cristianismo universal para todos, não seria Cristo para todos, seria Cristo apenas para os judeus. E a outra coisa que nós podemos perceber que aconteceria ali, que é o ultraje, que Paulo ele está revoltado com isso, é que eles estariam pregando um novo evangelho. Eles estariam pregando a insuficiência de Cristo. A partir do momento que eles dissessem assim, olha, vocês precisam crer em Jesus, mas também vocês precisam seguir essas liturgias, eles estariam dizendo, Jesus salva, mas até um ponto. Ele não salva totalmente. Ele não é suficiente. Há algo que nós precisamos fazer. Há algo que vocês precisam fazer para que vocês sejam salvos. Então ali eles estariam trazendo um novo evangelho. Não um evangelho genuíno, mas um evangelho que começa a olhar para o homem e não para Cristo. E a gente consegue perceber isso. Por exemplo, lá no versículo 6, que Paulo está dizendo assim, no capítulo 1, versículo 6, Paulo está dizendo, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que ele está dizendo, eu estou maravilhado. Como vocês, tão rapidamente, vocês passaram de um evangelho, daquele que vos chamou a graça de Cristo, para outro evangelho. E é esse o termo que Paulo usa aqui. Ele usa o termo de dizer que aquilo que eles estavam começando a acreditar, que aquilo que estava sendo pregado para eles, que aquilo que estava sendo dito para eles pelos judaizantes, era outro evangelho. Não era o evangelho genuíno, era um outro evangelho. Então aqui a gente começa a perceber um pouquinho do contexto do que está acontecendo ali na região da Galácia. Está acontecendo que está sendo outro evangelho sendo pregado ali. E Paulo, ele escreve como resposta a isso. Ele entende que isso estava acontecendo e ele escreve essa carta explanando o que era o evangelho. Ele explana aqui o que o evangelho de fato é. Não é à toa que a gente sabe, por exemplo, que Romanos ele é chamado como a carta de um tratado teológico. Porque Romanos não foi à toa que ele foi usado na Reforma Protestante para nos ensinar a respeito da justificação pela fé, para nos ensinar que apenas é Cristo, que apenas é pela fé, que apenas é a palavra de Deus, que é apenas Ele.
Romanos, ele é um tratado teológico. Paulo, ele explica o evangelho através de Romanos. E Gálatas, depois de Romanos, foi a segunda carta mais utilizada na Reforma Protestante, porque também é uma explanação do evangelho. Então, se nós formos ler Gálatas do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos encontrar aqui uma explanação, uma exposição doutrinária sobre a justificação pela fé. E é isso que nós vamos ver no decorrer dessa carta. Então, só para a gente entender qual era o contexto. Ele estava escrevendo para uma igreja que ele já tinha ido, que ele já estava lá, que ele já tinha ensinado para elas o que era o evangelho. E ele tinha se afastado deste lugar, ele tinha feito outras coisas, ele tinha passado por outros lugares. E agora essa igreja está sendo atacada por uma doutrina errônea, por um outro evangelho. E aí Paulo, ele escreve essa carta dentro desse contexto. E aí no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos passar um pouquinho rápido nesses dois capítulos, porque no capítulo 1 e capítulo 2 ele começa a fazer, a gente poderia resumir aqui, que é uma defesa do apostolado de Paulo. Então, capítulo 1 e capítulo 2, ele começa a fazer uma defesa do seu apostolado. Lá no versículo 1 a gente consegue perceber isso. Vou só ler para não ficar nas minhas palavras. Ele diz assim no versículo 1, Paulo, apóstolo. Olha como ele já se identifica. Em Efésios ele também faz isso. Em Efésios ele também fala, Paulo, apóstolo. Mas na maioria das suas cartas ele diz Paulo, servo de Cristo. Servo do Senhor. Mas aqui em Gálatas, intencionalmente, ele começa dizendo, quem está escrevendo essa carta é Paulo. Paulo, o apóstolo. Porque eu sou o apóstolo. E aí ele diz, Paulo, o apóstolo, e ele já começa dizendo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele começa aqui, a partir do versículo 1, a defender o seu apostolado. Quando a gente estuda as cartas paulinas, a gente começa a ver que Paulo sempre faz uma introdução. Ele sempre tem ali, vamos dizer, algo pastoral na sua introdução das cartas. Graça e paz, irmãos, tenho orado por vós, agradeço por vós. Ele faz ali uma pastoral. Mas aqui, nessa carta, ele simplesmente faz uma graça e paz, irmãos, eu sou apóstolo, não chamado por homens, mas por Jesus Cristo. E ele já começa incisivo, fazendo uma defesa do seu apostolado. E algo que a gente precisa aqui abrir um parênteses e entender, é que ele não estava fazendo uma defesa do seu apostolado por uma necessidade de aprovação. Ele não estava fazendo uma defesa do seu apostolado porque ele precisava ser reconhecido pelas pessoas. Ele não estava fazendo por causa disso. Paulo não tinha uma necessidade de aprovação da igreja. Paulo não tinha uma necessidade de ser aplaudido e ser reconhecido. Ele faz uma defesa do seu apostolado porque os judaizantes estavam utilizando o fato dele ter se denominado apóstolo para dizer que aquilo que ele falava era errôneo. Então ele está agora defendendo que aquilo que ele fala não vem dele, mas vem de Cristo. Então ele começa aqui uma defesa do seu apostolado dizendo, olha, eu sou apóstolo não por homens. Não fui chamado por homem algum, mas eu fui chamado em Cristo Jesus. Lá no versículo 12 do capítulo 1, ele fala assim, porque não recebi, nem aprendi aquilo que eu estou falando para vocês, aquilo que eu ensinei para vocês, eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então no capítulo 1 e no capítulo 2, ele faz essa construção, uma defesa do seu apostolado. Ele começa dizendo que ele não foi chamado por homens, mas por Jesus Cristo. Que aquilo que ele está ensinando não foi revelado a ele por homens, não é algo que ele tirou da mente dele, mas é algo que foi revelado por Jesus. E aí ele continua no decorrer do capítulo 1 e do capítulo 2, falando sobre as suas experiências. Ele fala sobre o tempo que ele passou na Arábia, ele fala ali sobre o tempo que ele vai para Jerusalém, pelo momento que ele passa com Pedro, o encontro que ele tem com Pedro, os dias que ele ficou com Pedro, ele fala de ter visto Tiago, ter conhecido Tiago, irmão de Jesus, e ele continua falando sobre as suas experiências, falando a respeito de uma defesa do seu apostolado, certo? Capítulo 1, capítulo 2, defesa do seu apostolado. A partir do capítulo 3, ele começa a fazer uma defesa do evangelho. Na realidade, desde o finalzinho do capítulo 2, pegando um pouco do final do capítulo 2, capítulo 13 e capítulo 4, ele faz uma defesa do evangelho. Então, primeiro, ele começa dizendo, olha, o que eu estou ensinando a vocês não é de homens, mas foi dado por Cristo. E aí, a partir do capítulo 3 e do capítulo 4, ele começa a fazer uma defesa do evangelho. Eu vou fazer um parênteses aqui para pedir um copo d'água, irmãos, porque eu falo, tem aqui
Oh, amém, irmãos. Está secando um pouquinho, só um momento. Amém. Continuando. No capítulo 13, no capítulo 4, ele começa então a fazer essa defesa do evangelho. E ele começa a fazer uma exposição doutrinária de que nós somos justificados pela fé. Ele começa a dizer que nós não fomos justificados pela lei, mas nós somos justificados pela fé. Não por obras, não pela lei, nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos e justificados porque nós temos a fé na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que ele faz no capítulo 13, no capítulo 4. E aí eu queria ler com vocês um pouquinho de alguns versículos, só para não ficar nas minhas palavras. Versículo 2, ele diz assim: só quisera saber isso de vós. Capítulo 3, versículo 2. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, a partir do capítulo 13, ele começa a fazer uma distinção da lei e da fé. De que nós não somos salvos pela lei. De que o tempo da lei acabou. Mas de que nós somos salvos pela fé. E dentro dessa construção desse pensamento, ele começa então a trazer uma verdade. Ele vai fazendo uma construção e a gente precisa entender isso. Eu gosto muito quando nós estudamos as cartas, né, de Paulo numa questão dispositiva, porque a gente continua vendo, a gente começa a ver a construção que ele faz dos ensinamentos que ele está entregando para a igreja. E aqui no capítulo 13, 4, ele começa a fazer uma construção desse pensamento. Essa exposição doutrinária de nós sermos justificados pela fé. Ele começa mostrando que Abraão, por exemplo, ele foi salvo pela fé. E muitas vezes, aqueles judeus, eles batiam no peito, e a gente tratou um pouco disso quando nós estávamos estudando Mateus na escola dominical. Eles batiam no peito e diziam assim: eu sou da linhagem de Abraão, eu sou filho de Abraão. E agora aqui Paulo, ele começa a mostrar para eles que esse Abraão, a quem eles batiam no peito dizendo que tinham orgulho de ser descendentes, Abraão foi justificado pela fé. Versículo 6 do capítulo 3 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele está pegando agora uma revelação que tem lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que nos diz que Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. E agora ele está dizendo para essa igreja, para essas igrejas da região da Galácia, ele está dizendo assim: olha, Abraão, ele não foi justificado pela lei. Abraão, ele foi justificado pela fé. E aí lá no versículo 17, ele vai nos dizer, no capítulo 3, versículo 17, ele vai nos dizer que a lei só chegou 400 anos depois de Abraão. Não tinha como Abraão ter sido salvo pela lei, porque a lei só veio 400 anos depois de Abraão. Ele diz lá no versículo 17 do capítulo 3, mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. O que ele está dizendo aqui através desse versículo? Que a promessa veio antes da lei. E que a lei não invalida a promessa. Que promessa? A promessa feita para Abraão, do descendente, do teu descendente, todas as famílias da terra serão benditas. Então ele está dizendo agora aqui, que Abraão, ele não foi salvo pela lei, ele foi salvo pela fé. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então ele está construindo esse pensamento. Ele está construindo o pensamento de que nós não somos salvos pela lei, mas a gente é salvo pela fé. E ele começa mostrando isso em Abraão. Depois ele fala também, ele usa lá no capítulo 4, Sara e Agar como uma alegoria dos dois concertos. E a gente vai ver que ele continua explanando isso. E usa Sara e Agar como uma alegoria para mostrar esses dois concertos que haviam sido feitos. E entre essa exposição, entre essa explicação dele da justificação pela fé, ele nos fala da lei. E aqui eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque ele nos explica o que a lei é.
aqui ele vai nos explicando para que a lei serviu. Então, se a lei não nos salva, por que Deus trouxe a lei? Como assim? Beleza, nós somos justificados pela fé, mas por que há uma lei? O que isso representa? O que isso significa? Se nós não somos salvos por ela, por que ela existe? E aí lá no versículo 24, de Gálatas capítulo 3, ele diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. Em outras versões, na versão que está sendo exposta, eu vou ler pela versão que está sendo exposta, de maneira que a lei nos serviu de tutor. Em outras versões, professor. A lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Se puder deixar esse versículo aqui, enquanto a gente pensa a respeito disso. O que Paulo está ensinando aqui? Ele está dizendo que a lei nos serviu de tutor. Ele nos serviu de professor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que isso significa? Para que a lei existiu? Para que a lei serve? A lei serviu como um professor. Se nós não soubermos que somos pecadores, nós não vamos pedir perdão. Se nós não soubermos que nós estamos perdidos, nós não vamos procurar salvação. Se nós não soubermos o quanto nós não conseguimos ser, nós não vamos procurar quem possa ser. Então a lei, ela foi um professor, porque ela nos mostra que nós não conseguimos cumpri-la. Quantos de vocês, talvez aqui, tenha feito uma oração assim: Deus, a partir de hoje, Senhor, a partir de hoje. Eu, quando adolescente, eu fazia muito isso. Antes de eu entender da minha depravação humana que foi pregada ontem, antes de eu entender que há em mim uns pés que correm para o pecado, antes de eu entender que eu não conseguia sem Cristo, quantas vezes eu fiz como adolescente a oração: Deus, a partir de agora, Senhor, eu nunca mais vou pecar. A partir de agora, Senhor, eu nunca mais vou mirar. A partir de agora, Deus. Quantas vezes eu fiz essa oração? Quantas vezes eu me responsabilizei em ser algo que eu nunca conseguiria ser? E talvez hoje nós não tenhamos coragem de fazer essa oração, porque a gente já entendeu que a gente não consegue. Mas talvez nós vivamos assim. Talvez nós vivamos pensando que somos nós que nos salvamos. Talvez nós vivamos debaixo da lei. Talvez nós sejamos essas pessoas insensatas que Paulo está dizendo assim: eu não posso acreditar, eu me maravilho como vocês podem sair da graça e se colocar novamente debaixo da escravidão. Um outro evangelho. Talvez nós sejamos essas pessoas ainda, que por mais que saibamos intelectualmente que nós não podemos nos salvar, nós queremos ser salvos pelas nossas obras. E todos os dias nós vivemos pelo nosso esforço. E a lei, ao invés de salvar, irmãos, se nós queremos cumprir, Paulo diz que se nós quisermos viver pela lei, nós precisamos cumprir toda ela. Se nós quisermos viver pela lei, nós precisamos cumprir toda ela. Será que nós conseguiríamos cumprir toda ela? Irmãos, não existe a possibilidade, nós somos maus. Ontem o Samuel falou, é simples assim, não tem como fazer rodeio. Nós somos depravados. Há em nós essa depravação, o pecado que habita em nós. Nós não conseguimos cumprir a lei. Por que havia sacrifícios no Antigo Testamento? Porque eles não conseguiam cumprir a lei. E era necessário o sacrifício para perdão e remissão dos pecados dele. Porque não importa o quanto eles se esforçassem, eles não conseguiam cumprir a lei. Então a lei, ela nos serve para que nós tentamos cumprir. Para que a gente tente cumprir ela. E que à medida que nós tentemos cumprir ela, nós fiquemos apavorados que nós não conseguimos cumprir. E à medida que nós tentemos ser perfeito, irmãos, quanto mais nós tentarmos viver na lei, na realidade, mais aprisionados nós ficamos. Porque vivermos pelas nossas obras tira de nós o contentamento. Nós sempre vamos querer ser mais. E sempre, ao invés de perceber a beleza do que Cristo fez por nós, nós sempre vamos deitar na cama e dormir pensando: meu Deus, coitado de mim, meu Deus,
Meu Deus, eu preciso ser melhor, eu preciso. E nós falávamos na entrega do Louvate, na sexta-feira, sobre o texto da ansiedade, não andeis ansioso. E a gente sabe que existem doenças, e aqui, quando Paulo está falando da ansiedade, ele não está falando da ansiedade de doenças, que muitas vezes precisam ser tratadas com medicamento, mas ele está falando de uma ansiedade que é resultado de uma incredulidade. De que Deus se preocupa conosco. De que Deus olha para nós. De que Deus pode fazer. E aí nós tentamos assumir o controle daquilo. E nós tentamos dizer com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa mente, de que nós temos que fazer. Porque Deus não vai fazer. E isso nos escraviza. Nos escraviza na ansiedade, nos escraviza na falta de contentamento. E nós andamos assim, se nós tentarmos viver pela lei. Mas a lei, irmãos, o que ele faz? Para que ele serve? É para nos mostrar isso mesmo. John Wesley, quando foi perguntado sobre o que ele fazia quando entrava numa cidade, John Wesley, um avivalista, para quem não sabe, ele foi um dos avivalistas da Inglaterra. E quando ele foi perguntado o que ele fazia quando ele entrava numa cidade, para ter as conversões que haviam, para ter o avivamento que havia, ele falava assim: eu prego a lei. E aí as pessoas se apavoram. E eu continuo pregando a lei. E aí eu vejo mais gente apavorada. E aí eu continuo pregando a lei. E quando eu vejo que todo mundo está muito apavorado, aí parafraseando, provavelmente ele não falou assim, né? Mas quando eu vejo que todo mundo está apavorado, eu prego a graça. E aí é que as pessoas entendem que não é sobre elas, mas é sobre Cristo. Então, quando Paulo está falando aqui no versículo 24, de que maneira que a lei nos serviu de tutor, professor, porque ao tentar cumprir, a gente entende que a gente não pode. E aí ela nos aponta para Jesus. Aí a gente faz a seguinte pergunta. E aí eu me emociono, irmãos, porque isso é o Evangelho. A gente faz a seguinte pergunta: quem pode cumprir? Quem pode ser o sacrifício perfeito? Quem pode ser aquele que vai morrer para que eu tenha vida? Quem pode pagar esse preço? E aí a gente vê Paulo falando em outra carta: aquele que se fez homem e habitou entre nós, cumpriu a justiça, cumpriu toda a lei, tomou o nosso lugar, se fez maldição, maldito no meu lugar, morreu para que eu pudesse viver. E agora um sacrifício que não precisa ser refeito, não é um sacrifício que eu preciso fazer todas as vezes que eu erro, é um sacrifício que foi feito uma vez no meu lugar, porque ele foi perfeito, o único que poderia cumprir, o único que poderia fazer, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E agora a lei, e nós tentarmos cumprir a lei, nos aponta para esse Cristo que morreu por nós. Nos aponta para esse Jesus que tomou o nosso lugar. E por causa dele, que agora quando Deus olha para nós, ele vê justos. Não por causa do que eu faço, não pelo meu esforço humano, mas porque o sangue dele me cobre. E quando o Senhor olha para mim, ele não vê mais um pecador, mas ele vê alguém justificado através do sangue de Jesus. Então, irmãos, aqui ele está fazendo uma exposição desse Evangelho. Ele está fazendo uma exposição e dizendo: nós não somos salvos pela lei. Nós não somos salvos pela nossa força. Nós não somos salvos por aquilo que nós dizemos que nós podemos ou não podemos fazer. O único que pode nos salvar é o Senhor. E aí eu queria só ler com vocês um texto que foi escrito pelo Hernandes Dias Lopes a respeito disso. Ele fala assim: é como se a lei, explicando esse texto, Hernandes fala, é como se a lei falasse: o meu papel não é te salvar. O meu papel é te levar a Cristo. Meu papel é convencer que você é pecador e que precisa de um Salvador. Eu não posso te salvar porque eu exijo que você seja perfeito. Mas eu vou te levar a alguém que é perfeito, que foi seu substituto, tomou o seu lugar, pagou sua dívida e te justificou. Eu sou o tutor e te levo a Ele, a Jesus Cristo, o nosso Salvador. É isso, é sobre isso. Então ele está explicando para aquelas igrejas que não é sobre a nossa força, que não é sobre cumprir a circuncisão, que não é sobre o que tu come ou tu deixa de comer, mas é sobre alguém que morreu, e para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Então, irmãos,
capítulo 1 e capítulo 2. Defesa do apostolado de Paulo. Capítulo 3, final do capítulo 2, capítulo 13 e capítulo 4, a defesa do evangelho. Uma exposição da doutrina da justificação pela fé. E aí no capítulo 5 e no capítulo 6, os últimos capítulos da carta, ele faz agora uma defesa da ética cristã. Ele começa dizendo agora que uma vez justificados, nós somos livres, mas nós não somos livres para uma libertinagem. Aí ele começa a tratar da responsabilidade humana, porque muito se é às vezes pregado sobre a graça, mas pouco se é pregado sobre a responsabilidade humana. E agora ele está falando assim, vocês foram justificados pela fé, vocês não podiam fazer nada para ser salvos. Vocês só podem ser salvos através de Cristo Jesus. Mas agora ele começa a falar sobre frutos. Ele começa a fazer uma defesa da ética cristã. Uma defesa de nós andarmos coerente com aquilo que Cristo fez para nós. E aí lá no versículo 5, no versículo 1 do capítulo 5, diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olha só, irmãos, estáis, pois, firmes na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E aqui no capítulo 5, ele começa, então, a tratar dessa liberdade que nós temos em Cristo. E aí ele começa dizendo o que não é essa liberdade. Ele fala que essa liberdade não é para a gente pecar. Essa liberdade não é para a gente andar como, eu fui salvo pela graça, então está tudo bem. Não, ele fala sobre nós sermos coerentes e sobre o fruto que o Espírito gera no nosso espírito. Ele começa agora a falar de uma liberdade, que é uma liberdade do pecado, do domínio do pecado. E aí que eu queria um pouquinho só explicar algo que eu acredito que seja uma das coisas que aprisiona a mente de muitos cristãos. O não entender a diferença da justificação e da santificação. Porque aqui no capítulo 13 e no capítulo 4, Paulo está falando sobre a justificação, a doutrina da justificação. O que é a doutrina da justificação? Somos justos agora, por causa de Cristo. Ou seja, o Senhor olha para nós e nos vê justificados por causa daquilo que nós fazemos? Não, por causa daquilo que Cristo fez. Mas agora, no capítulo 5 e no capítulo 6, ele começa a falar do processo da santificação. E uma das coisas, às vezes, que o confunde, eu acredito, alguns cristãos, é pensar que a santificação vem antes da justificação. O que as pessoas entendem? Que eu me santifico para ser salvo. Mas, na realidade, nós somos salvos e por isso nos santificamos. Às vezes as pessoas ficam, irmãos, toda a vida sendo filhos de Deus, mas toda a vida sendo escravos de apenas se santificar para ser salvo, e não entendendo que a salvação é o começo. A salvação é a porta. Eu tenho um encontro com a graça, e agora através de Cristo eu sou justificado. Eu entro por essa porta, e eu me santifico não para ser salvo, não para ser justificado. Eu me santifico porque eu fui amado. Eu me santifico porque eu fui justificado por Senhor. Eu me santifico porque Ele me amou de tal maneira que eu não consigo mais viver longe da sua presença. Eu me santifico com uma gratidão daquilo que Ele fez para mim. É um fruto que flui porque eu sou justificado. E muitas vezes nós não entendemos essa diferença. Eu acredito que isso aprisiona a mente de muitos cristãos. Não entender a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. A justificação aconteceu uma só. Uma vez justificado, sempre justificados. Uma vez encontrando Cristo, uma vez lavados pelo seu sangue, nós somos filhos de Deus. Mas nós começamos um processo de santificação, que é uma evidência da justificação. O processo da santificação evidencia que nós fomos justificados. Porque tem coisas que não é mais coerente, porque nós fomos lavados pelo Senhor. E agora nós temos esse processo da santificação. E aí nós vamos viver esse processo da santificação. E aqui, quando ele fala dessa liberdade, ele está falando de uma liberdade para frutificar. Para ver, para ter no nosso espírito, sendo trabalhado pelo Espírito de Deus e ver o fruto do Espírito em nós. E não andarmos mais pela concupiscência da carne. E uma das coisas que nós precisamos entender é que nós somos libertos do domínio do pecado, mas não da presença dele.
Por isso nós estamos num processo de santificação. Quando Jesus morreu, ele morreu do domínio do pecado. Ele morreu pelo domínio do pecado, ele nos libertou do domínio do pecado. Mas ainda nós temos uma natureza pecaminosa, irmãos. Todos os dias você vai se levantar e todos os dias você vai lutar contra a carne e o espírito. Todos os dias, esse é o nosso processo de santificação. E às vezes você pode pensar assim, poxa, mas se eu fui lavado pelo Senhor, se eu sou cristã, por que eu estou lutando? Porque é em nós uma carne pecaminosa. Porque em nós a presença do pecado, ela ainda habita. E nós lutamos contra a presença do pecado. Mas nós precisamos lembrar que uma vez justificados, uma vez Cristo ter morrido, agora nós não temos o domínio do pecado. Nós podemos lutar e podemos vencer. Porque Jesus morreu pelo domínio do pecado. Mas a presença dele ainda habita. E ainda habita que nós lutaremos todos os dias a nossa carne, nosso espírito. E aí é o que Paulo fala em Romanos, dizendo, bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu quero fazer, não quero fazer, e se acaba por fazer. Existe uma luta que acontece, e ele fala isso no capítulo 5. Vou ler para não ficar nas minhas palavras. Diz lá no versículo 16 do capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele está dizendo, andem no Espírito. Agora justificado, vocês precisam andar no Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então aqui ele começa a explicar que existe uma luta. Irmãos, nós fomos justificados. E nós somos libertos do domínio do pecado. Mas nós continuamos lutando. Vocês estão entendendo isso? Está dando para entender? Nós agora lutamos, nós vamos lutar, irmãos, todos os dias. Todos os dias nós vamos ter que lutar contra a preguiça, contra a murmuração, contra, enfim, tantas coisas que muitas vezes nos perseguem. Nós vamos ter que lutar. Só que agora, através de Cristo Jesus, nós podemos vencer. Nós somos livres do domínio. Nós podemos ser guiados pelo Espírito. E o Espírito nos faz nova criatura e frutifica em nós. E aí ele continua falando aqui a respeito, ele faz um contraste lá no capítulo 5. Ele faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí eu vou só citar algumas obras da carne que ele fala. Lá no versículo 19, depois se os irmãos quiserem ler. No capítulo 5, a partir do versículo 19, ele começa a falar sobre obras da carne. E ele começa dizendo sobre pecados sexuais. O querer ter o que não é seu, o querer ter fora de tempo. Ele começa a narrar sobre pecados sexuais. Ele continua falando sobre pecados religiosos. Você viver na carne, você vive com pecados sexuais, com pecados religiosos. Ele começa a citar idolatria, feitiçaria. Idolatria, irmãos, não é só ter santos em casa. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É tudo aquilo, até mesmo nós. Nós lemos em Filipenses, também no Start, que fala que tinham pessoas que o ventre deles era o seu Deus. O ventre deles, o realizar o seu querer, a sua vanglória. Então nós podemos ter deuses que são o que nós pensamos, o que nós queremos. Pessoas da nossa família podem ser nossos deuses, pessoas onde nós botamos a confiança, aquilo que nós precisávamos depositar no Senhor. E ele está narrando aqui pecados que são das concupiscências da carne. E ele continua dizendo sobre pecados de relacionamentos, inimizades, iras, dissensões. Depois, pessoais, glutonaria. Ele cita esses pecados. Ele cita essas obras da carne. E aí ele faz um contraste com aquele fruto que vem do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E ele começa a fazer esse contraste. E ele começa a nos dizer, olha, sejamos coerentes. Andemos no Espírito. Nós somos justificados. Mas agora nós estamos num processo de santificação. Esse processo de santificação, irmãos, ele vai durar toda a nossa vida. Mas sejamos firmes na liberdade em Cristo. E aí eu vou ler de novo o versículo 1 do capítulo 5. Porque dentro desse contexto, dessa luta, ele está falando, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Irmãos, agora nós podemos andar no Espírito.
Nós somos libertos. Vamos ficar firme nessa liberdade, que não é uma liberdade para fazermos o que quisermos, mas é uma liberdade de sermos guiados pelo Espírito. Uma liberdade de sermos coerentes, de estarmos nesse processo da santificação, entendendo que lutamos sim, todos os dias, lutamos sim contra inúmeras coisas, mas em Cristo nós somos libertos do domínio do pecado. Em Cristo nós podemos viver no Espírito e ter o fruto do Espírito sendo gerado em nós. E aí ele termina lá no capítulo 6 com o texto. Enfim, depois ele continua, irmãos, eu não quero me delongar. Teria muita coisa para nós falarmos dentro da carta de Gálatas. Mas aí ele termina lá no versículo 6, falando no capítulo 6, nos primeiros versículos sobre comunhão. Ele fala ali sobre relacionamentos. E depois ele faz um resumo a partir do versículo 12 ao versículo 16, sobre tudo aquilo que nós vimos na carta. Sobre todas essas coisas que nós falamos. E aí o versículo 14, que foi o que a gente leu no início do culto, diz assim: mas longe esteja de mim, versículo 14 do capítulo 6, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu vou ler novamente: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí dá para entender o que esse texto está falando? Longe de mim, irmãos, pensar que sou eu que me salvo. Longe de mim, irmãos, pensar que são pessoas que me salvam. Longe de mim pensar que é a minha moralidade religiosa. Longe de mim pensar que são as minhas disciplinas. Longe de mim me gloriar-me em qualquer coisa que não seja a cruz de Cristo. Porque é apenas na cruz de Cristo que eu tenho salvação. Então eu queria terminar só trazendo um resumo, uma reflexão para nós. Irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho é sobre uma pessoa. É sobre Jesus Cristo. O que é o Evangelho, irmãos? O que nós vimos aqui nessa carta, o que foi exposta por nós, o que Paulo estava dizendo para aquelas igrejas, e o que o Senhor está dizendo através dessa carta que Paulo escreveu para nós, que nós não podemos nos salvar sozinhos. Que não é pela força do nosso braço, que não é por aquilo que nós fazemos, mas que é em Cristo Jesus. Apenas em Cristo Jesus. E uma vez justificado, irmãos, não fique apavorado se amanhã você lutar contra os seus pecados. Não fique apavorado porque existe ainda a presença do pecado, mas não existe mais o domínio dele para aqueles que são justificados em Cristo Jesus. Nós podemos lutar e vencer, não pela força do nosso braço, mas porque Jesus morreu para nós sermos libertos do domínio do pecado. E um dia, irmãos, essa luta vai acabar, porque um dia o nosso corpo será glorificado. E nós veremos o Senhor face a face. E nós agora não seremos apenas libertos do domínio do pecado. Nós seremos libertos da presença do pecado. E nós veremos o nosso Senhor face a face. E toda a dor que nós sentimos, todos os problemas que nós passamos durante a nossa vida, todos os lutos, todas as perdas, todas as coisas que nós tentamos e não conseguimos, todas as coisas que nós vivemos, todas as incredulidades que nós lutamos. Irmãos, eu sou muito crisenta, se vocês soubessem o quantas coisas eu luto, o quantas muitas vezes eu estudo algumas coisas e depois isso dá uma crise em mim. O quanto muitas vezes nós lutamos com incredulidade, irmãos. Nós podemos crer no Senhor Jesus, mas muitas vezes no nosso dia a dia nós podemos não crer em coisas que Ele está fazendo em nós. Mas essa dor, essa luta, daquilo que nós vivemos aqui nessa terra por causa da presença do pecado, um dia ela vai embora. E um dia nada disso vai se importar, porque diante de Cristo, como diz Paulo, nada do que parece ter ganho de fato tem. Um dia nós vamos olhar os olhos do nosso Senhor, nós vamos ver em glória, em majestade, nós vamos ceiar com Ele, nós vamos reinar com Ele. E toda essa luta que nós passamos, até mesmo em agradá-lo, até mesmo dentro da nossa religiosidade, até mesmo dos nossos pecados religiosos, até mesmo nas nossas muitos esforços para agradá-lo e não entendê-lo, um dia tudo isso vai acabar. E nós viveremos uma eternidade
com esse Deus que nos amou e nos chamou. Então, irmãos, se eu posso terminar dizendo algo, se mantenham firmes nessa liberdade, porque vocês foram justificados. Vocês são filhos de Deus. Vocês não foram salvos pelo esforço de vocês, mas vocês foram salvos por um Cristo que é suficiente, que se fez maldito por nós, que tomou o nosso lugar, morreu por nós, e hoje nele nós somos livres para ser sal e luz nessa terra. E vai valer a pena, porque um dia nós vamos olhar para o nosso autor, nós vamos olhar para aquele que tem todo o poder de glória e majestade, e nós viveremos com ele em toda a eternidade. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos adorar o nome do Senhor. Graças eu te dou, Pai. Declaramos: pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. A igreja canta: digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador.
Erga suas mãos a Ele nessa noite e declare: Ele